Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Eu sou Gustavo Reis, analista de competitividade do Sebrae Nacional, e estou aqui para entregar mais um conteúdo de qualidade e relevante para vocês. Hoje nós vamos receber Vitor Hugo, um escritor de publicações e artigos em jornais peruanos sobre temas de comércio exterior, desenvolvimento regional, logística Ásia-Pacífico e sua integração à Estrada Interoceânica Sul, consultor externo de instituições de pesquisa e empresas privadas no Peru. Então, hoje, nosso bate-papo vai ser como é que funciona essa relação Brasil-Peru, as possíveis negociações, oportunidades de mercado. Espero que aproveitem bastante esse conteúdo. E, com muita alegria, chamo agora o Vitor para dar início à nossa palestra. Muito bom dia, Gustavo. Muito bom dia a todos. Eu agradeço o convite realizado pelo Sebrae. Estamos à disposição, sempre com a intenção de poder atender as suas demandas. E a palestra de hoje é sobre negócios e oportunidades no Peru. Ao longo dos anos, nós temos observado que a integração tem passado por diversos viés, não só políticos, quanto ciclos econômicos, e hoje o Peru está se colocando com muita predisposição em continuar fazendo que a balança comercial, que o volume dos negócios entre ambos países continue crescendo. Iniciativas têm sido feitas ao longo dos últimos 6 anos de forma bem audaz e os governos também da região norte têm se mostrado a favor desta integração. É por esse motivo que, nesta apresentação, iremos explanar os dados macroeconômicos referente a toda a situação que vem atravessando o país e logo aterrissaremos também nos quesitos da balança comercial no último ano de 2019 e as últimas realizações que aconteceram pela Covid-19. Bom, estamos com os seguintes dados. O PIB do Peru está em torno de 228 bilhões, um crescimento de 2,6%. O PIB per capita peruano é de 7.150 dólares, ainda por debaixo do brasileiro e alguns outros vizinhos da América do Sul. Uma população bordeando os 32 milhões, uma taxa de desemprego somente de um dígito, 6,5%, inflação controlada, menos de 2%, obedecendo à política monetária que o Peru vem adotando. Neste momento, estamos na política restritiva por conta da Covid, e o risco país, de acordo às seguradoras e as analistas, para Moody's estamos como país A3 e para Fitch como A3B+. A taxa de câmbio até 31 de dezembro de 2019 estava em 3,37 por soles por $1. Este fato é muito importante porque quando a gente fala de comércio exterior, o primeiro que a gente pensa é a taxa de câmbio. Parece que é a primeira expressão que vem. Então, é importante saber a oscilação que houve no Peru versus a oscilação que houve no Brasil. É claro, posso dizer em breves linhas que a taxa peruana de câmbio só aumentou
por 7% durante os últimos meses, diferente à brasileira, que experimenta certas oscilações por fatores externos. No entanto, eu gostaria também de mencionar que a previsão do Banco Mundial para 2021 era um crescimento de 4% para o Peru. No entanto, todas as entidades que fazem a verificação do PIB tiveram novamente que fazer esses cálculos. O Peru, para 2020, não deve ter um crescimento, pelo contrário, deve haver uma queda no PIB, acompanhando todas as outras economias globais que também estão sofrendo por conta da Covid-19. Falando um pouco da balança comercial, e este é, de fato, o miolo de tudo, o comércio entre ambos países, nós temos hoje, para o Brasil, uma balança superavitária. Se a gente comparar o último ano estadístico de 2018 para o 2019, o Brasil conseguiu crescer em exportações 2,8%, se situando nos 2,2 bilhões de dólares, enquanto que a economia peruana não conseguiu exportar o mesmo valor de 2018, pelo contrário, teve uma queda de 15,2%. Isto sinaliza que a balança comercial não está acompanhando os caminhos que as economias poderiam estar seguindo, como na América do Sul, e estamos tendo um saldo, obviamente, a favor do Brasil, de 679 milhões de dólares. Esse saldo, obviamente, é uma cifra que representa a diferença entre ambas, mas o importante é sinalizar que os saldos devem ser também de menor brecha. Isso demonstra amadurecimento de ambas economias. E, obviamente, todos os países esperam que esses saldos venham se reduzindo ao longo dos anos. Se analisarmos a balança comercial nos últimos 10 anos, nós notamos que houveram muitas oscilações, principalmente em 2015, 2014, quando houve a crise econômica mundial. E o Peru esteve com suas exportações limitadas, obviamente impactadas pela crise mundial, e o Brasil, no entanto, registrou um efeito contrário. Ele conseguiu aumentar as exportações para o Peru, principalmente em manufaturas. E se a gente sinalizar o ano de 2009, nós temos um volume de negócios de 1,9 bilhões, o que sinaliza que nos últimos 10 anos nós conseguimos quase dobrar esse volume de exportações e importações entre ambos países. E sinaliza também que há um crescimento, há uma parceria consolidada entre as autoridades. Houveram muitas tratativas para que isto acontecesse. Uma delas é a inauguração da estrada transoceânica que atravessa os estados da região norte, especificamente Rondônia, Acre, com o Peru, uma estrada que foi inaugurada em 2012 e que aos poucos está dando resultados. É claro, todas essas novas oportunidades são vistas pelos analistas como oportunidades de longo trabalho, e é isso também que vamos conversar durante esta apresentação. Bom, as exportações do Brasil para o Peru são muito diversas, como vocês podem observar nesse quadro. Nós temos veículos automotivos de passageiros, temos muitas autopeças, temos material de celulose, enfim, uma diversidade de produtos. No entanto, este quadro não sinaliza a realidade da região norte do Brasil como o Peru. Basicamente, na região norte são commodities, especificamente do setor primário, e quando tentamos enxergar outros produtos, os mesmos são de baixo volume, no entanto, que podem ter oportunidades a mediano prazo. Quando falamos agora das importações do Peru, nós basicamente
importamos do Peru óleos de combustível que vêm para serem refinados no Brasil, cobre, zinco, minérios e outros metais. Por que esta pauta é tão relevante? Porque o Peru, na sua economia, 63% do PIB peruano provém da mineração. E é por isso que hoje o Peru é um grande exportador de minério e ele também acompanha essa tendência como o Brasil. E hoje a balança comercial é muito representativa nestes setores junto com os combustíveis. E, é claro, esta também não é a realidade que acompanhamos na região norte, porque o Peru não exporta para os estados da Amazônia Ocidental minerais deste tipo, com uma exceção da prata, que vai para o estado do Amazonas, para o polo industrial, para a fabricação de placas de tecnologia. E nesse sentido, e sendo a única exceção, os demais produtos são especificamente commodities, alimentos com certo valor agregado e alguns outros produtos que são do setor de vestuário. Se analisarmos segundo a ótica da fronteira, nós vemos que pelo estado do Acre, que é o estado que tem a conexão rodoviária com o Peru, como mencionei, através da estrada que foi inaugurada em 2012, as exportações através do Acre de todos os produtos do Brasil apenas representa 26,9 milhões de dólares, enquanto que as importações são quase 6 vezes menores que as exportações, por dentro dos 4 milhões de dólares. Ou seja, somando ambos, não chegamos nem a 0,01% do volume total que há de negócios entre Brasil e Peru. Aqui existem muitas respostas, muitas incógnitas, mas o fato é que durante a apresentação vamos analisar este ponto com maior detalhe. Como acontece agora o comércio com Rondônia? Rondônia está exportando hoje para o Peru principalmente carne bovina, peixes, madeira e castanha. Eu quero fazer uma breve sinalização à carne bovina, porque a mesma, durante os últimos 2 anos, tem apresentado todo esse crescimento de 3 milhões de dólares. Acontece que o Peru não é autossuficiente neste produto. O Peru não tem a cultura de criação de gado, nem a cria, nem a recria, nem o confinamento. Por esse motivo, o Brasil, sendo um líder de exportação de produtos cárnicos em aves, suínos e bovinos, já tem começado a fazer exportação dos bovinos, dessa carne já segmentada por tipos e qualidades para o Peru. E esta tendência de crescimento é constante. Ano a ano, esse valor está se duplicando para o estado de Rondônia. E é muito provável que esta tendência continue. E outros estados da região do norte do Brasil podem estar também somando a esse número a continuar crescendo. Por outro lado, nós temos as importações. O Peru, basicamente, exporta alimentos como alho, cebola, orégano e o cimento. O cimento é muito sazonal. Ao ver das estatísticas, o cimento obedece a cotações de câmbio e também a certas obras que se realizam nos estados fronteiriços, nas cidades fronteiriças. E isso não permite ter um crescimento sostenível durante o longo do tempo. Por esse motivo, o cimento hoje não figura em 2020
como cifras, não figura na balança comercial. Todas estas cifras que estamos apresentando são do último ano estatístico de 2019. E, obviamente, o Peru não chega nem a $1 milhão de exportação através da fronteira com o estado do Acre. Mas poderíamos também pensar, deve ser um fator logístico o que está emperrando essa situação, porque muito se ouve falar da estrada, muito se ouve falar da deficiência que existe na região de fronteira, mas é importante analisarmos quais são os fatores que não permitem o crescimento desta balança comercial entre a região norte do Brasil e o Peru. E um desses pontos é a logística. E é por isso que nós analisamos como esta evolui ao longo dos últimos 3 anos. Se observarmos que o modal mais tradicional é o marítimo, vemos que de 2016 até 2018 houve um crescimento pela preferência desse modal. Nós temos hoje 95,3% de todo o comércio do Peru ao Brasil vai pela via marítima. 4,5% vai pela via aérea e menos de 0,5%, especificamente 0,13% vai pela via rodoviária. E analisando os últimos 3 anos, houve um decrescimento nessa proporção. O primeiro dado que nós podemos resgatar deste quadro é que o Peru tradicionalmente não exporta ao Brasil pela via rodoviária por certos motivos. Um deles é que a infraestrutura, a malha do transporte rodoviário é escassa no Peru e a mesma somente atende à própria demanda local. Às vezes, a demanda internacional, com o Chile, com o Equador, com a Bolívia, que são outros países fronteiriços, ela é mais atrativa para o transportista internacional do que vir para o Brasil, porque, como já vimos em um anterior slide, a balança comercial é pequena, enquanto que as balanças comerciais do Peru com esses 3 países fronteiriços é muito maior e o comércio não obedece especificamente ao transporte marítimo, senão mais ao transporte rodoviário. Por esse motivo é que essas cifras também são baixas e podemos finalmente também sinalizar que é uma questão de oferta e procura. Não tendo muita oferta de produtos para transportar, a procura também não obedece o mesmo sinal, os transportistas ficam bastante cômodos em praticar preços exorbitantes, eu até diria. Mas esperamos que a situação possa melhorar nos próximos anos. Do outro lado, temos o Brasil, fazendo também o comércio com o Peru. Mas aqui já vemos um quadro diferente. Nós observamos que o Brasil exporta para o Peru 71% de todo o volume pela via marítima e temos 13% pela via rodoviária, 9% pela via aérea. Mas o que nos interessa, de fato, é a via terrestre, porque nossos estados da região norte são mais próximos ao Peru estrategicamente. Não faz sentido eu enviar uma mercadoria pela via marítima, nem pela via aérea. É por isso que o Brasil tem maior expertise, tem maior malha rodoviária de oferta de transporte, tem uma maior também melhores equipamentos de transporte, uma frota mais nova e, obviamente, preços mais competitivos. Sem contar que o combustível também no Brasil, pela cotação cambial, é mais econômico que no Peru. Todos estes fatores impulsam a que o Brasil seja o líder na logística Brasil-Peru. E é isso que também quero deixar como mensagem. O Brasil pode estar se consolidando a cada ano como um provedor de serviços
de transporte para o Peru. As receitas não somente devem ser vistas nos produtos, senão também na rentabilidade e na geração de transporte ao Peru, com produtos de ida e retorno. Mas outras barreiras também podem ser sinalizadas, como já mencionamos, a logística, há uma pouca oferta de transporte, o controle aduaneiro, existem poucos profissionais públicos e terceirizados. Não entraremos em detalhes nesta apresentação, porque é já de conhecimento público que a alfândega que encontra-se em Assis Brasil hoje está bastante deteriorada, não somente na infraestrutura, com baixo investimento na manutenção dos serviços, como também com os profissionais que, mesmo com a maior disposição em querer atender o comércio bilateral, eles se veem emplacados pela ausência de serviços básicos. E isso é uma barreira clara, já conhecida, e esperamos, obviamente, que essas situações consigam melhorar, consigam se encontrar uma solução através dos meios cabíveis de cada instituição que venha a ser afetada. Mas como que está hoje o nosso cenário pós-Covid-19? Como mencionamos, nós temos uma balança comercial que está em crescimento para o Brasil. Para o Peru, estava com uma queda de 15%, mas sinalizava que o saldo fosse menor. Mas, Vitor, como que está hoje a balança comercial nesses primeiros 8 meses? E nós temos uma imagem um pouco assustadora, eu diria, porque é importante sinalizar que os dados devem ser estudados, devem ser analisados para não cometer erros nem cometer riscos ao capital investido. Vemos as exportações já para o Peru nos primeiros 8 meses com uma queda de 31% comparado ao ano anterior, de 2019, e as importações provenientes do Peru com uma queda muito significativa de 56%, também comparados ao ano anterior. Então, só essas duas cifras já demonstram que haverá um novo cenário que propiciará novas situações com os produtos que já se exportavam e que, porventura, hoje não foram exportados, seja por falta de volume ou pelo simples fato da mudança cambial e, obviamente, pela ausência do transporte logístico e pela ausência também da indústria não estar disponibilizando a capacidade produtiva como era habitualmente. Esse saldo corrente, que seria a somatória, está 41% por debaixo do comparado ao mesmo período no ano anterior, e o saldo continua sendo superavitário para o Brasil. Provavelmente o saldo será maior no final de 2020, mas, como bem mencionamos, este saldo, quanto maior, não é muito saudável para ambas economias. É interessante que esse saldo seja o menor possível a cada ano para vermos amadurecimento e geração de negócios com os dois países. Por outro lado, nós temos também que sinalizar o que aconteceu no Peru. Não é motivo da palestra apresentar os dados estatísticos sobre a situação da Covid, mas não podemos negar que o Peru já está em recessão, com uma queda de 17% do PIB no primeiro semestre. Nos últimos 4 meses, houveram quedas acentuadas de 17% em março, 40% em abril, 32% em maio, em junho outra queda também de 17%, e somente em julho houve uma queda menor, mas somando todas e fazendo a média, nós temos uma queda já de 17%, e as estimativas
do Banco Mundial, do FMI, da CEPAL, não são muito alentadoras para o Peru. Após o início da pandemia, o PIB peruano se manteve no vermelho por 4 meses seguidos, como bem mencionei, e isto deve impactar profundamente não só as relações bilaterais com o Brasil, como com todos os demais países. O Banco Central peruano já prevê uma queda de 12,5% do PIB em 2020. Nós esperamos que a economia peruana reaja nesse segundo semestre. É difícil assimilar uma queda de 2 dígitos de PIB. O Peru, gostaria de sinalizar, há 21 anos teve crescimento contínuo na sua economia, liderando como um dos baluartes e países que mais se destacava na região da América Latina, mas infelizmente esse cenário agora é totalmente adverso e esperamos que essa cifra seja revista e possa chegar apenas a 1 dígito. Eu acredito que o governo peruano já está tomando as medidas e, obviamente, haverão novas previsões ao longo dos próximos meses. Mas nem tudo é notícia ruim. Quando existem estes processos cíclicos da economia, também aparecem as oportunidades. E eu gostaria de mencionar estes 4 cenários que estão hoje na mesa de negociação. Como mencionamos, temos a carne bovina do estado de Rondônia, que vem crescendo a cada ano, praticamente duplicando suas exportações. Temos também a carne suína, que o Peru deve realizar a abertura oficial após a assinatura do protocolo sanitário com o Brasil, com o Ministério da Agricultura, para que possa ingressar a carne suína e, com isto, abrir mais um leque de oportunidades para os produtores da região norte. Nós temos também o milho de Rondônia, do Acre, que está sendo produzido, mesmo que seja para consumo interno, numa primeira etapa, pode estar se deslocando para exportação, obedecendo à nova lei de preços que possam estar sendo praticadas durante essa pandemia. É importante sinalizar que o Peru não é produtor de milho autossuficiente e precisa manter as granjas avícolas, a produção avícola, de fato, para que possa estar também tendo proteína no consumidor, no varejo e no atacado. Como os senhores bem observaram nos dados estatísticos, haverá uma migração de tendências de consumo no Peru e, basicamente, a cesta básica é a primeira impactada. E, obviamente, haverão mudanças nos padrões de consumo e crescimento muito provável na importação de milho e também da soja. O Peru está começando a refinar a soja e não é tradicionalmente produtor. Está começando, ainda muito embrionário, e os estados da região norte também podem estar se inserindo, não só com o grão, senão também com subprodutos, como o óleo e inclusive o refino. E aqui eu abro um parênteses, porque hoje o Brasil exporta óleo refinado para o Peru por em cima dos 15 milhões de dólares anualmente, somente em óleo refinado. Por que não poderia haver uma empresa, uma indústria na região norte que esteja fazendo esse refino e podendo exportar para o Peru? Acredito que é muito viável, há condições totalmente favoráveis, o câmbio ajuda todos esses 4 produtos e mais outros que iremos comentando, e obviamente se abrem novos horizontes para as economias da região norte do Brasil. Até uns meses atrás, antes da Covid-19, nós analisávamos muito a situação fronteiriça. Víamos que a CIS Brasil, que é a cidade fronteiriça no Acre, no extremo oriente, que é colindante com o Peru, sofre dessa falta de infraestrutura, falta de serviços,
E talvez a solução mais prática seria um porto seco, que pudesse viabilizar toda a sinergia do comércio exterior, como bem acontece na região sul, sudeste e inclusive na centro-oeste. Mas até que ponto isso era favorável? Pré-Covid-19, de fato, todas as análises que fizemos com as equipes de certos governos estaduais e também equipes econômicas de autarquias eram favoráveis a este projeto, que consiste basicamente na transformação de produtos que possam ser importados através de portos do Pacífico, sendo todos desembaraçados no próprio Porto Seco, tendo a Anvisa, Receita e Mapa como os principais protagonistas de fiscalização e podendo ser transportado para todo o Brasil. É claro, essa aqui é uma via de mão dupla, onde também a produção brasileira poderia passar por esse Porto Seco, sendo exportado para os portos do Peru, através dos portos do Pacífico, para diversos países. Era uma ideia que poderia trazer a solução. E, obviamente, que traz vantagens inúmeras. Essas eu destaco principalmente o dinamismo dos serviços federais e a melhoria na gestão dos estoques, permitindo redução de custos, melhoria de tempos e também ajudando a todos os empreendedores no comércio exterior, desde o pequeno, o médio e o grande. Seria uma solução muito acertada. No entanto, a realidade com a Covid-19 e pelas cifras do volume que está caindo vertiginosamente entre ambos os países e analisando também as economias da Ásia e da América Central e do Norte, talvez já não seja hoje o melhor cenário. Precisa ser revisto. Nós sabemos que vários estados tendem a buscar estratégias e o Porto Seco pode ser uma destas. No entanto, nós aconselhamos que seja bastante visto ao detalhe para não cometer alguma falha no decorrer do projeto. E bom, por outro ponto, quando a gente fala de prospectar negócios de oportunidades no Peru, nós temos que analisar duas etapas. A primeira, o perfil dos consumidores. Muitas vezes imaginamos que os consumidores peruanos ou de outros países são similares aos brasileiros. E isso pode ser, até certo ponto, verídico. No entanto, quando falamos de hábitos de consumo, quando falamos de tendências de consumo, quando comentamos formas de consumo, esta situação muda. Vou dar um simples exemplo. No Peru, não se consome biscoitos como no Brasil. Nós compramos no Brasil embalagens grandes. Grandes eu digo de 400 gramas, 500 gramas, 350 gramas. Mini sacos de biscoitos. No entanto, no Peru, essa tendência não é dessa forma. Se consome muito biscoito, mas em formato monodócil, de 60 gramas, de 90 gramas. Formatos pequenos que permitem a portabilidade do próprio biscoito na bolsa, na mochila, nas lancheiras. Essa é uma tendência peruana. No entanto, o consumo per capita é maior que o brasileiro em questão de biscoitos. E essa já é, por exemplo, um sinal de que quando a gente faz negócios com o Peru, precisa analisar o perfil dos consumidores. Mas a pergunta é, como eu conheço isso sem ter que viajar, agora que ficou mais difícil? É simples. Existem pesquisadoras como a Kantar e o próprio boletim que as entidades como a Apex lançam sobre o Peru. Inclusive, a própria embaixada brasileira, através do seu escritório comercial em Lima, lança um boletim sobre estes assuntos. Então, é bom acompanhá-los para saber qual é o perfil atual dos consumidores peruanos em um determinado produto. Também é bom saber a produção dos países salvos,
saber se o produto que eu estou exportando também é produzido no Peru e até que ponto eles são competitivos, e avaliar a concorrência global. Muitas vezes, acredito, já devem ter recebido, até pelo WhatsApp ou por algum outro meio, quem são os maiores produtores em certos produtos. Esse já é um sinal de que, ao exportar para o Peru, devo saber se ele já importa de esses países, e se o Brasil estiver entre os 5 maiores produtores do produto que você está tentando vender ao Peru, já é um bom sinal, porque com certeza você tem competitividade para ingressar no mercado. Basta analisar a segunda etapa, que passa por participar em missões e feiras. Por que isto é tão importante? Agora, com a pandemia, tudo virou virtual e até virou mais fácil acessar aos eventos no Peru. Isso permite eu saber se os outros países também estão ofertando no mesmo recinto. Posso conhecer meus competidores, posso saber em que formatos eles também estão apresentando e posso amadurecer a minha proposta para os empresários peruanos. O conhecimento das normas alfandegárias, sanitárias e tributárias é fundamental. Eu até aconselho não fazer isto por conta própria, porque muitas vezes nos deparamos com situações que estão nas entrelinhas, estão dentro de cenários específicos e não obedecem quase a rotina comum de outros produtos. Então, esse quesito eu aconselho deixar para um especialista ou contratar talvez um despachante que possa orientar, ou alguma outra entidade, como a própria embaixada, pode também estar otorgando maiores detalhes. Por último, parcerias com a Apex e CNI, por exemplo, são importantes, são entidades que estão amplamente relacionadas com o comércio exterior, não só com o Peru, sino com todos os países, emitem boletins e eles também promovem participação em feiras, em eventos, em palestras, e isso ajuda a enriquecer o conteúdo. Nós temos no Peru, por se realizar agora no dia 30 de setembro, a maior feira de alimentos que o Peru tem no seu calendário, que é a Expo Alimentária. Ela trata especificamente de produtos para a indústria alimentária, alimentos como os vegetais, os hortigranjeiros, as frutas, e também alimentos com valor agregado. Mais de 22 países participam desta feira porque encontraram um ecossistema ideal para gerar negócios na América do Sul. Todos os países, incluindo o Brasil, participaram nos últimos anos com estandes enormes, promovendo a oferta exportável brasileira. Inclusive, Rondônia esteve participando por 2 anos seguidos neste evento, causando maior impacto nas exportações, como nós acabamos também de ver no quesito da carne e dos pescados. Fruto disso é participar nas feiras, e eu aconselho, agora que temos a edição virtual, poderem também estar participando desde o conforto do lar do empresário. E eu queria passar um case referente a toda essa situação que a gente conversou do vinho peruano. Certo ano, um empresário nos procurou para fazer uma pesquisa e viabilizar a importação do vinho peruano, que tradicionalmente não é conhecido, porque ainda precisa ter a conquista de um nome na América, e mesmo o Peru, sendo um grande produtor de uvas, tendo bastantes campos e extensões de hectares na produção, e tradicionalmente sendo o país que recebeu dos espanhóis nas regiões montanhosas de Cusco no início do século XVI, depois da conquista, o Peru conseguiu ter uma produção até significativa. Mas, é claro, países como o Chile, Argentina conseguiram alavancar este produto, e o Peru não soube se posicionar corretamente.
Mas chegou esta demanda e o primeiro ponto, antes de importar um produto, é saber qual vai ser o tratamento administrativo, sanitário, tributário que vai enfrentar pela frente. O empresário simplesmente viu o produto numa viagem ao Peru, ele encontrou um preço atrativo, ele pensou, vou importar por X, vamos colocar assim, por R$30 uma garrafa, e facilmente eu consigo colocar essa garrafa door to door no meu varejo pelo dobro e vendê-lo tranquilamente. Mas aí entrou a parte técnica. O primeiro passo que nós identificamos era que precisava fazer um cadastro no mapa do Ministério da Agricultura. E o produto precisava ter uma inspeção também quando, na sua entrada, por um laboratório, retirar amostras e análise laboratorial para liberação alfandegária. Até esse ponto, tudo bem. Tem que se respeitar as normas da inocuidade, as normas sanitárias do país brasileiro, mas aqui vem um outro ponto, a questão tributária. Observamos que, para importar uma bebida alcoólica, não necessariamente sendo vinho, o imposto de importação vai de 20% a 27%, dependendo do país. Se houver um acordo bilateral, pode ser reduzido drasticamente, que é o caso com o Peru, mas não foge muito de 2 dígitos. Temos um imposto de produtos industrializados de 10%, COFINS 9,65%, PIS 2,1% e a tarifa estadual, que varia de 17% a 27%. No geral, na região norte, dos estados da região norte, é 17% a 25%, mas, sendo otimistas, ficou em 17%. O normal seria pegar esses valores e somar, e teríamos uma cifra aproximada de 61,75% somente em impostos para importar este vinho. No entanto, a matemática não funciona dessa forma quando a gente fala de importação, quando a gente fala de comércio exterior, porque ela precisa ser no efeito cascada, que muitos chamam, que é o escalonado, um em cima do outro, e assim, sendo o último, o imposto estadual. E nós temos, no final das contas, um imposto total de 86,12%. Ainda não foram considerados os custos de transporte, nem os custos de desembaraço com o responsável, nem carga e descarga. Então, com certeza, esse preço passou do 100%, e o empresário brasileiro que tinha essa intenção terminou desistindo, porque precisava não aumentar o preço ao dobro, senão quase ao triplo para ter alguma vantagem comparável. E outro detalhe, os vinhos concorrentes já estavam ainda mais econômicos que este vinho peruano. Então, terminou sendo uma experiência que translucidou a realidade da importação, mas que, de fato, na exportação não obedece este ritmo, senão é basicamente 0% que se contabiliza, e os impostos já devem ser considerados no Peru, que basicamente são 2. O IGV, que vem a ser um IVA, 18%, e o imposto de importação, que no Peru é chamado de arancel. Isso deve ser verificado nos acordos bilaterais. Basicamente, hoje, quase todos estão em 0%. Então, quando você fazer uma exportação para o Peru, o importador peruano, o empresário, deve considerar 18% sobre o valor FOB, sobre o valor CIF, que é exportado pelos empresários brasileiros. Isso é importante. Bom, o Peru também tem acordos e tratados comerciais. E este outro assunto também que eu gostaria de mencionar brevemente, que o Peru tem 22 acordos e mais 5 em avanço com países. O Brasil é um destes signatários, por isso que os impostos com o Brasil são quase 0, somente no imposto de importação. Outros impostos se incidem, porque no Brasil temos 5,
No Peru já só temos 2, então dos 2, um já é 0. Só temos o 18%, como mencionei brevemente. E é um bom panorama para o empresário também querer se instalar no Peru. Às vezes, o trabalho e o esforço não é sem sentido quando o empresário enxerga o Peru como um panorama e um cenário propício para fazer negócios e ele termina se instalando, abrindo uma filial e, logicamente, se beneficia de todos esses acordos que ele é signatário. Então, é bom deixar essa mensagem para os futuros empresários que queiram fazer negócio com o Peru. Nós vemos que a região norte tem, basicamente, uma vizinhança com um PIB que está em torno de 988 bilhões de dólares. Muito vemos Europa, América Central, América do Norte, mas só na vizinhança nós temos um mercado bastante aquecido, bastante promissor em exportações. É importante salientar que o Peru é uma economia que ao longo dos anos foi crescendo, foi amadurecendo. No entanto, nossos vizinhos também foram nesse ritmo. Então, eu aconselho que estados como Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, possam enxergar seus vizinhos também e fazer negócios não só através do Peru, porque as condições para alguns estados não é favorável logisticamente, mas que enxerguem também os outros países como portas de saída para seus produtos. Muito já se fez na zona fronteiriça com Brasil e Peru, se avançaram todos os trâmites sanitários para o peixe do estado de Rondônia e do Acre. Também se avançou com a fronteira boliviana a um triângulo que une também nosso país irmão da Bolívia. E também se avançou muito em tecnologia para o transporte, não só das mercadorias, como também o traspasso e o turismo dos empresários. Antigamente era tudo manual, hoje é tudo eletrônico, tudo digital, não é necessário nem preenchimento de documentação, porque a própria autoridade peruana já faz isso com leitores de scanner, QR codes, e está mais moderno de poder prospectar também, após esse período que a gente está vivendo, negócios no Peru. Eu gostaria finalmente de mencionar que há uma barreira que muito se fala, né, quando vamos para o Peru, vamos fazer uma missão empresarial, a questão da língua. E a gente pensa que o nosso português pode servir como espanhol, castelhano do Peru. Mas eu aconselho que em reuniões de negócios se fale português unicamente. É melhor errar na nossa língua, falo como brasileiro agora, é melhor errar na nossa língua do que errar na língua dos outros, porque a gente pode estar sendo ofensivo sem ter um propósito específico. E eu espero que o empresário enxergue isto como uma preparação prévia à visita aos países que falam a língua castelhana, para não cometer esses erros que possam ser depois contabilizados na negociação. O empresário peruano é muito aceito à língua portuguesa, mesmo não tendo domínio, acha muito carismática o povo brasileiro. As pessoas também são bastante recíprocas no país do Peru, são abertas a escutar. É um tanto diferente aos outros países vizinhos, que são mais ríspidos e mais meticulosos na negociação. O peruano é mais aberto, gosta de conversar, e isso é importante, porque o brasileiro também é. E eu aconselho fazer uma breve preparação de certas palavras para não errar e ter perguntas específicas. O próprio Google Tradutor ajuda nisso. E, obviamente, com o passar do tempo, novas ferramentas irão surgindo para melhoria. Bom, senhores, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer em especial a toda a diretoria do Sebrae, ao Daniel, ao Samuel, ao Carlos, ao Gustavo, que está nos honrando com esta intermediação desta palestra. E, mais uma vez, deixo meus dados
para que futuramente possamos estar conversando e deixando novas perspectivas de negócio com o Peru. Muito obrigado.